O nosso tema de hoje é: de que são feitas as histórias? E para saber de que são feitas as histórias, nada melhor do que ler uma história e depois analisá-la. Então, eu escolhi uma história deste livro, de Gianni Rodari. Celebramos este ano, em 2020, o centenário do nascimento. A história é ao telefone e a história chama-se O Despaís. E diz assim: Joanino Peregrino era um grande viajante. De viagem em viagem, foi parar ao Despaís. Mas que espécie de país é este? Perguntou a um cidadão que se refrescava à sombra de uma árvore. O cidadão, à laia da resposta, tirou do bolso um canivete e mostrou-o bem aberto na palma da mão. Está a ver isto? É um canivete. Errado. Um descanivete é o que é. Um canivete com um des atrás. Serve para fazer aumentar os lápis quando estão gastos e é muito útil nas escolas. Magnífico, disse Joanino. E depois? Depois temos o descabide. O cabide, quer você dizer. Sem um sobretudo para pendurar, o cabide pouca serventia tem. Com o nosso descabide é completamente diferente. Não é preciso pendurar lá nada. Já está tudo pendurado. Se tiver necessidade de um sobretudo, vai lá e tira-o. Quem precisa de um casaco não tem de ir comprá-lo. Passa pelo descabide e descabida-o. Existe o descabide de verão e o de inverno, o de homem e o de senhora. Assim, poupa-se muito dinheiro. Uma verdadeira beleza. E depois? Depois temos a máquina desfotográfica, que, em vez de tirar fotografias, tira caricaturas. Assim, a gente ri-se. E temos ainda o descanhão. Que medo! Não sei porquê. O descanhão é o contrário do canhão. Serve para desfazer a guerra. E como é que funciona? É facílimo. Até uma criança consegue manejá-lo. Quando há guerra, tocamos a descorneta, disparamos o descanhão e a guerra desfaz-se imediatamente. Que maravilha o despaís. E que maravilha este conto, não é? Então vamos lá ver. É uma história curta, é uma história pequena, mas há aqui alguns elementos que são importantes nesta história. O primeiro elemento é quem é que participa nesta história. Ou seja, quem são os personagens desta história. E temos, em primeiro lugar, o Joanino Peregrino, que era um grande viajante, que andava de país em país, e foi parar ao despaís. E depois temos também uma outra personagem que é um cidadão que se refrescava à sombra de uma árvore. Portanto, nesta história, nesta pequena história, há duas personagens, o Joanino Peregrino e um cidadão. Do nome do cidadão não conhecemos não sabemos o nome deste cidadão, mas da personagem principal, do herói, do nosso protagonista, sabemos, chama-se Joanino Peregrino. Então, já vemos. Primeiro elemento, quem participa nesta história? Joanino Peregrino e um cidadão. Segunda pergunta, quando é que se passa esta história? Em que altura? Em que época? Em que parte do dia ou da noite? A verdade é que a história não nos dá muitas informações sobre quando é que se passa esta história. Não temos informações temporais, mas há de facto uma pequenina informação que nos permite concluir que esta história se passa num dia de sol, porque diz até à altura. Mas que espécie de país é este? Perguntou o Joanino Peregrino a um cidadão que se refrescava à sombra de uma árvore. Esta pequena referência que se refrescava à sombra de uma árvore permite-nos concluir, ou pelo menos permite-nos ajuizar, conjecturar, que esta história se passa num dia de sol, num dia de muito calor. Portanto, responde à segunda pergunta, que é: quando é que se passa essa história? Terceira, onde se passa essa história? Sabemos que se passa num país que se chama
despaís e que é um país estranho, é um país em que as coisas não se fazem, mas se desfazem. Finalmente é o que é que acontece nesta história. De facto, o que acontece fundamentalmente é um diálogo entre a personagem principal, o Joaninho Peregrino, e um cidadão que é habitante deste país e que vai não só respondendo às perguntas do Joanino Peregrino, mas vai também apresentando novos elementos. Apresenta primeiro um canivete, depois um cabide, depois um sobretudo para pendurar no cabide, uma máquina fotográfica que afinal é desfotográfica, e finalmente um canhão que em vez de servir para a guerra, serve para desfazer a guerra, serve, portanto, para a paz. Temos aqui identificados os 4 elementos fundamentais de uma história. Primeiro, quem? Joanino Peregrino e o cidadão. Segundo, quando? Num dia de sol em que é preciso refrescar-se e estar à sombra. Terceiro, onde? Num país que é um despaís. Quarto, o que é que acontece? Para resumir simplesmente, o diálogo entre Joanino Peregrino e esse cidadão. Estes elementos, o quem, quando, onde e o quê, são como que o esqueleto da história. Uma vez que são elementos necessários para que a história se mantenha de pé. Isto é, para que a história seja consistente, para que a história se compreenda, para que a história faça sentido. Mas estes elementos sozinhos não fazem a história. Estes elementos assim desgarrados não contam a história. São apenas ossos de um esqueleto. Para que haja uma história, para que seja verdadeiramente uma história, é preciso, entre aspas, vestir o esqueleto. Isto é preciso pensar e organizar o que dizer, o que escrever e também o como dizer ou como contar. O segredo da escrita de boas histórias reside na articulação, na conjugação, na combinação, no bom casamento entre o que dizer e o como dizer. É que, de facto, como nós sabemos, não é a mesma coisa escrever uma história para o jornal, em que se noticia determinado facto ou evento, ou escrever uma história para deliciar, para agradar, para tornar alegre e feliz o nosso leitor. Não é verdade? Para escrever uma boa história, é preciso considerar 2 passos. Primeiro, considerar a identificação e organização da história. Isto é, vermos o que é que vamos dizer, qual é o tema, qual é o assunto, que história é que nós queremos contar. Porquê? Porque sem estes elementos, a história seria como um monte de carne sem ossos, onde não era possível agarrar-se nem sustentar-se. E, portanto, correria o risco de ser uma história, além de chata, descabida. O segundo elemento que precisamos ter em conta é a criatividade. É o modo de contar a história, que tem a ver com o enredo, que tem a ver com a trama. E sem a criatividade na escrita, sem este modo criativo de organizar os elementos do primeiro passo, a história seria apenas um esqueleto e não seria um corpo belo, um corpo agradável que apeteça contemplar. Então, já sabemos. Uma história é feita de 4 elementos. Quem, que tem a ver com as personagens. Quando, que tem a ver com o tempo, com a época em que se passa a história. Tem a ver onde, tem a ver com o lugar onde esta história se passa. E, finalmente, tem a ver com o que queremos contar. Os acontecimentos, as ações que queremos narrar. Mas estes elementos, por si só, não fazem uma história. Precisamos depois de juntar criatividade, de juntar harmonia, de juntar beleza a estes elementos para que, de modo organizado, de modo sistemático, estes elementos possam contar uma bela história. Portanto, quando escrevemos uma história, temos de ter em conta o que
queremos contar e como vamos contar. Se gostaste deste vídeo, não te esqueças de subscrever este canal de YouTube e de marcar alguém nos comentários que saibas que precisa de o ver. Um abraço e até ao próximo vídeo.